O senador Rogério Marinho, líder da oposição na casa, foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Norte à perda do mandato e à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Cabe recurso da decisão, que é de primeira instância. A ação do Ministério Público acusa o parlamentar de participar de um esquema de cargos fantasmas na Câmara de Vereadores de Natal, quando ele era vereador. Em nota, a assessoria jurídica de Marinho disse que ele respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria ato de improbidade a contratação de uma médica para atender a população carente gratuitamente. A defesa afirmou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Aqui nas redes sociais, Fábio Van Gatten, que é advogado e também amigo dele, né, próximo a ele, é próximo a Bolsonaro, ele disse: atenção, a verdade sobre os fatos sobre o senador Rogério Marinho. Contratou uma médica para atender pessoas carentes quando vereador de 2006. Pela lei, a prescrição se dá em 5 anos. Absurda a sentença de hoje. Mais um absurdo quem fala em perda de mandato neste momento. É o que está dizendo aqui. Senador, continue forte e firme, é o que diz Fábio Van Gatten. Vamos lá, doutora Luna. Como é que a senhora analisa, quer dizer, é possível tirar o mandato do senador por algo que ele teria cometido quando vereador? Bem, eu tenho certeza que a Justiça fará uma análise muito mais cuidadosa sobre esses fatos que já estão sobre o crivo, né, sobre o crivo e aí a análise dos magistrados. Entretanto, é importante que se observe as condutas que foram praticadas, que, na verdade, são condutas que, em tese, né, e até já observadas, configuram crime de improbidade. Né? O crime aconteceu quando ele era vereador. Agora, em que medida esse crime impacta o mandato dele enquanto senador? A discussão principal é justamente essa. Se aquelas práticas realizadas, cometidas à época em que ele era vereador, guardariam relação com o fato dele ser senador agora, ou tornaria-o inapto para isso. Então, é isso que se está analisando nesse momento e que aí, obviamente, em sede de recurso, nós teremos essa resposta, mas é uma questão muito complexa mesmo, que a princípio não o tornariam apto, ou seja, configuraria aí uma espécie, óbvio, improbidade para que ele pudesse se tornar senador. Né? Então, foi essa situação que aconteceu. Mas essa grande discussão vai ser realmente discutida aí na Justiça. Nós temos, por enquanto, uma decisão de primeira instância, mas que, por certo, aí ainda terá outros capítulos nesse grande imbróglio. É. Deise, como é que você viu essa acusação aí de Rogério Marinho? É mais uma cassação de um mandato, né? E aí eles começam a falar, olha aí, a Justiça Eleitoral atuando neste momento desta maneira, mas é justo? Como é que você analisou Rogério Marinho, aliado de Bolsonaro, perder o mandato? Fabiola, eu não posso falar do ponto de vista jurídico, né? Às vezes me preocupa um pouco esse revisionismo histórico, mas aí é uma questão extremamente da justiça e que eu não ouso me meter, mas é mais um golpe no bolsonarismo, né? Um senador forte, a gente sabe que a direita ela não tem se articulado muito bem, né? De uns tempos para cá, desde que perdeu seu líder, e política é feita de líderes, mas eu vejo isso como mais um golpe no bolsonarismo e promove uma desarticulação muito maior do que a gente já tem visto, né? Principalmente em relação às CPIs, agora, onde está todo esse embate entre oposição e situação, é mais uma baixa. Se esse processo realmente for adiante, ele perder os mandatos, parece que ele pode ficar inelegível por até 8 anos, né? É uma perda muito grande para esse bolsonarismo que está completamente desarticulado, né? Eu vejo dessa forma. Aqui um pouco mais detalhes da denúncia. Coloca para mim a reportagem aqui. O que diz essa denúncia contra o senador Rogério Marinho? A decisão afirma que o então vereador, o atual senador, nomeou uma médica para a funcionária pública, mas ela nem sequer tinha ciência do seu vínculo com a Casa Legislativa e que jamais chegou a exercer
as atribuições dos cargos para os quais foi nomeada. Essas punições contra o senador foram a perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e pagamento de multa, além também da proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais. E a assessoria diz que ele respeita, mas não concorda com nenhuma dessas decisões e conclusões da Justiça e afirmou não haver acusação de apropriação de dinheiro nem que o serviço não era prestado e disse que o senador vai recorrer. E aí, Thales, qual vai ser a repercussão política disso? Eu acho que a professora Deise falou uma coisa importante, que é um enfraquecimento um golpe no bolsonarismo. O senador Rogério Marinho, hoje, é o principal articulador do Bolsonaro no Senado. É ele quem tem tido mais desenvoltura na articulação da oposição no Senado, especialmente da oposição bolsonarista. É muito articulado o Rogério Marinho. Agora, você vê que o argumento da defesa é fraco no sentido de que dizer que ele não se apropriou do dinheiro. Ora, o que ele fez foi contratar uma médica para atender eleitores, ou seja, uma forma de campanha, usando um cargo público que ele deu para a médica como vereador. E ela não precisava trabalhar nesse cargo público para trabalhar atendendo os eleitores. É uma apropriação de coisa pública. É isso que tem que entender. Mancha o Rogério Marinho, mesmo, eu acho que tem essa discussão aí sobre o tempo, isso é uma questão jurídica, Agora, fica difícil ele atacar, como ataca, fortemente, questões de ética, etc., dos adversários, tendo ele essa compreensão equivocada sobre o que é apropriação de dinheiro público. Ele está usando o cargo público, cargos públicos, daí o crime de improbidade administrativa. Está usando o cargo público para atender interesses pessoais dele, no caso, interesse de candidato. Vamos aguardar. Eu ainda não vi uma resposta dele nas redes sociais, mas isso já começa também a movimentar as redes, mais uma cassação de um aliado de Bolsonaro nesse sentido, né? O senador Rogério Marinho, ainda mais aliado de Bolsonaro do que o próprio Deltan Dallagnol, que apoiou Bolsonaro durante a campanha eleitoral, mas o senador Rogério Marinho não, ministro, tudo, né? É alguém bem próximo de Bolsonaro.